E aí, amigos do canal, sintam-se saudados, né? Saudações a todos os amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui em busca da verdade, à procura da verdade cada dia e a cada momento da nossa vida, porque somos chamados a buscar essa verdade. Bem, meu nome é Rashid Zaguel João, estou nesse canal para ajudar os irmãos na fé, né? Ajudar os irmãos a responder algumas dúvidas e algumas inquietações que provavelmente surgem no coração de cada um. Então eu estou aqui para ajudar os irmãos. Dizer que para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe e deixe sempre o seu like. E nos ajude a levar a mensagem para o mais longe possível. Porque este é o nosso trabalho, esta é a nossa tarefa que Deus nos deu. Ele diz pregar o Evangelho a todos os povos e a todas as nações. E dizer que hoje temos um tema muito especial, que nós vamos tirar esse tema na Bíblia, mas dizer para os irmãos que o tema que nós temos é um tema muito especial, mas muito especial mesmo. É um tema que surgiu a partir da dúvida de alguém que deixou lá nos comentários. E a pergunta foi: como entender acerca da predestinação? Será que Deus fez as pessoas para o inferno? Será que Deus fez as pessoas para o paraíso? Será que existem pessoas destinadas ao inferno e destinadas ao paraíso? Então isso é que nós vamos debater hoje. É um assunto muito importante, é um assunto que causa muita polêmica lá fora. E é um assunto que as pessoas vivem com este assunto e as pessoas vivem com muitas dúvidas acerca deste assunto. Então eu quero convidar a você a ficar comigo neste vídeo e você irá descobrir o que é a verdade e você irá descobrir qual é a vontade de Deus para as pessoas e qual é a vontade de Deus para a humanidade. Então eu convido a você a ficar comigo até o final do vídeo e você descobrirá esta é verdade, você descobrirá o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, sendo assim, como já introduzimos o tema aqui, o nosso tema é a predestinação. Este é o tema que nós vamos debater hoje. Então, queridos irmãos, fique comigo e vamos juntos aprender. Bem, primeiramente, quando nós falamos da predestinação, nós vamos entender algumas coisas muito importantes. Algumas pessoas ensinam que as pessoas elas foram feitas, mas algumas pessoas já têm um destino para onde ir após a sua morte. Algumas pessoas ensinam que quando nós morrermos, nós vamos diretamente ao céu e quando nós morrermos, alguns dizem que nós vamos diretamente ao inferno. E como nós aprendemos no tema passado, nós estudamos acerca disso e nós vimos que normalmente quando alguém morre, se você for assistir o vídeo que lá no canal tem que a parábola do rico e Lázaro e irás perceber bem a este assunto. Mas para isso nós vamos falar aqui acerca da predestinação. Bem, entendendo passo a passo, antes de nós entrarmos bem no nosso estudo, primeiro nós vamos ter nos questionar a nós mesmos. Qual é a vontade de Deus para com a humanidade? Então, sendo assim, nós não vamos responder as questões aqui da nossa forma de raciocínio, mas sim devemos buscar as questões no sentido bíblico. Vamos para 2 de Timóteo 3, né? 2 de Timóteo 2, no verso 3 a 4. Diz assim: isto é bem agradável a Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a conhecer a verdade. Queridos, percebam a mensagem que nós estamos a ouvir aqui. Nós estamos a ver que a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem, é que toda a humanidade tenha a salvação e tenha o conhecimento pleno da verdade. Então nós estamos a ver aqui que a predestinação, como as pessoas ensinam, basicamente, isso não tem muita influência bíblica e não tem um argumento bíblico, porque aqui a Bíblia afirma dizendo que Deus quer que todos nós sejamos salvos. Todos nós seremos salvos e todos nós vamos buscar o conhecimento da verdade de modo que nós possamos ser salvos por ela. Agora, nós já vimos aqui a vontade de Deus. Deus quer que toda a humanidade se salve. E não só. Quando nós entrarmos nesse verso, nós vamos perceber também que Jesus morreu pela humanidade. Então, não teria sentido se Deus tivesse um povo já predestinado à salvação e alguns povos predestinados ao inferno. Praticamente, a morte de Cristo na cruz não seria tão valiosa. Apenas seria tão valioso para os judeus. Mas como eu não sou judeu, sou moçambicano. Mas eu creio que Jesus, com a morte de Cristo na cruz, eu serei salvo. Então a predestinação, como as pessoas ensinam,
isso não é bíblico. Agora, como entender os 144 mil? Os 144 mil que nós encontramos no Apocalipse, eles não são literais, mas sim são simbólicos. É por aí onde que surgem muitas polêmicas. As pessoas entendem que os 144 mil é um número literal, mas os 144 mil não é um número literal, é um número simbólico. Pense comigo. Se Deus pudesse salvar apenas 144 mil, imagina quantas almas que Satanás iria ganhar e quantas almas que Deus iria perder. São muitas almas, nem são muitas almas. Então, Deus quer o nosso bem. E só para relembrar a vocês, Deus nos fez para nós possamos ter uma vida plena de felicidade, uma vida plena de harmonia, uma vida plena de gozo, paz e saúde. E não só, Deus nos fez para nós podermos herdar o reino do céu. E não só, Deus nos fez também para que nós possamos gozar a eternidade. Esta é a vontade de Deus. E este foi o objetivo de Deus por ter criado o homem. Agora nós estamos a perceber que a vontade de Deus é que todos nós tenhamos a salvação. E indo mais, nós vamos ver o pecado. Agora nós vamos entrar numa outra fase, que é o pecado. Né? O que justifica o pecado? O pecado é justificado por um só homem. Né? Quando nós vamos para Romanos, né? Nós vamos ler agora o livro de Romanos 2, o Romanos 5, aliás, perdão, Romanos 5, no versos 12, assim diz a Bíblia. Diz assim: assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e a morte por intermédio do pecado, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, percebam que através de um homem só, o pecado entrou no mundo. Através de quem? Adão. Agora perceba que através de Adão, o pecado entrou no mundo e atingiu toda a humanidade. O pecado se espalhou por o mundo todo e não só se alastrou por o mundo todo através de uma só pessoa, que é Adão e Eva. Ali onde que o pecado entra para a humanidade. Agora, quando o pecado entra para a humanidade, a Bíblia diz que quando o pecado entra para a humanidade, nós todos fomos feitos pecadores por intermédio de um homem só, que é Adão e Eva. Agora, nós seremos justificados por Deus por intermédio de quê? De Jesus. É por isso que eu não acredito na predestinação. Por quê? Porque Deus é justo e quer que nós todos tenhamos a salvação. Então, Jesus, ele veio para morrer para a humanidade, uma vez que Adão pecou e afetou toda a humanidade. Então, Jesus, ele veio, morreu na cruz para poder resgatar, né, a humanidade debaixo do pecado. E Cristo morreu para nos remir do pecado. Então percebam que a predestinação, como alguns ensinam, isso não tem fundamento bíblico. E isso não tem base bíblica também. E se nós formos avançar, nós vamos ver aqui no Romanos, né? O Romanos 15 agora. Romanos 15. Vamos ver o Romanos 15 agora, no verso 18 a 19. Aqui nós lemos o seguinte. Romanos 15, 18, 19. Diz assim a minha versão bíblica. Diz: não quero falar daquilo que eu mesmo fiz, mas sim do que Cristo fez por meu intermédio. Ele levou os que não são judeus a obedecer a Deus por meio daquilo que eu disse e fiz. Ele obedecerá a Deus por causa do poder dos milagres, por causa das grandes coisas que viram e por causa do poder do Espírito Santo. Anunciei as boas novas por todos os lados, desde Jerusalém até Líria. Assim acabei com aquela parte do meu trabalho. Percebam aqui que a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo, né? Que Cristo agora, quando ele morreu, a sua morte não serviu somente para judeu, mas sim serviu para toda a humanidade. Não importa que seja judeu ou não judeu, não importa que não seja um americano ou um moçambicano, não importa que seja um brasileiro ou que seja alguém qualquer. Todos nós temos acesso à salvação por meio de um homem só, que é Jesus, né? Que é Jesus. Então, a condição da salvação vem por intermédio de Jesus. Mas, quando nós olhamos para os 144 mil, são simbólicos e não literal.
esse número não é literal, mas sim é simbólico. Então, a predestinação, como as pessoas ensinam, isso não tem um encaixamento bíblico. Por quê? Por que Deus iria escolher? Por que Deus iria selecionar somente um número específico para reinar e para entrar no seu reino? Uma vez que no mundo somos muito. Pense uma coisa. Se Deus assim fizesse, então Ele não seria justo com a humanidade. E não só, a morte de Jesus Cristo na cruz não teria alcançado milhares de almas. Então, Cristo, quando morreu na cruz, a sua morte alcançou milhares de almas. E nós todos fomos libertados do pecado pela morte de Cristo na cruz. Eu acredito nisso. E você também que está assistindo esse vídeo, acredita que nós fomos resgatados do pecado pela morte de Cristo na cruz. Agora, se existe a predestinação, eu creio que a minha fé é vã, porque eu não sou judeu. Quando nós vamos ler o livro de Isaías, nós vamos perceber que Cristo, ele veio para os judeus. Cristo, ele veio e morreu na cruz, né? Lá em Jerusalém. E não só lá na Palestina. Nós vamos perceber que Cristo, quando ele veio, no seu discurso, ele disse: eu vim para as ovelhas perdidas de Jerusalém. Cristo, quando ele veio com uma missão de resgatar os judeus, porque eles estavam em plena perdição, porque eles estavam perdidos. Então, quando Cristo ele morre, ele faz com que todos os povos sejam unidos. É um só, que é Cristo. Então, não importa mais se seja judeu ou não judeu, todos nós somos salvos por Cristo. E percebendo esta fase, vamos ler agora 2 de Timóteo, vamos voltar um pouco atrás, 2 de Timóteo, né, para nós entendermos melhor o que estamos a falar. 1 de Timóteo, aliás, 1 de Timóteo no verso 2, e nós vamos ler de 5 a 6. Né? De 5 a 6. Eu estou a abrir uma Bíblia eletrônica para que nós possamos ganhar mais tempo. Diz assim: pois existe somente um Deus e somente um intermediário entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Foi ele que deu a sua própria vida para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Desta forma, no momento oportuno, Jesus provou que Deus quer que todas as pessoas se salvem. Agora nós estamos a entender a essência da verdade. Perceba aqui. Cristo, ele é o nosso único intermediário entre Deus e os homens. Não tem como nos irmos a Deus senão por Jesus. E ele afirma, diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava a afirmar que ninguém chegaria a Deus se não antes passar por Jesus. Por que nós não vamos chegar a Deus sem passar por Jesus? Por um simples motivo. Porque Cristo é quem morreu na cruz para nos remir do pecado. Ele foi dado a missão por Deus. Ele foi dado a missão por seu Pai. Que você tem que morrer, né? Para resgatar o povo, para resgatar a humanidade da perdição. Porque nós estávamos perdidos. Nós vivíamos em pecado e nós vivíamos em trevas. Agora, aqui diz que a morte de Cristo, ele nos salvou, ele nos libertou do pecado. E quando nós vamos ler aqui, diz assim: Jesus provou que Deus quer que todas as pessoas se salvem. Perceba, Deus quer que todas as pessoas se salvem. 2 de Timóteo 2,5, todas as pessoas se salvem. Então percebam que a mensagem é: a predestinação, como as pessoas ensinam, não é verdade. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso e Deus é bondoso. Quer que todos nós sejamos salvos. Então, o que nos resta é seguirmos a Jesus. Agora, eu venho com uma questão. Se Deus quer que todos nós sejamos salvos, há uma condição para a salvação. Qual é a condição? Primeira coisa, nós vamos perceber que a condição para a salvação é crer em Jesus. Nós devemos crer em Jesus e seguir os seus preceitos, andar como ele andou e sermos fiéis até a nossa morte. Agora, alguns ensinam que quando nós olhamos para a predestinação, nós vamos perceber que quando se retrata acerca do tema da predestinação, nós vamos entender que existe um povo específico para a salvação, existe um povo específico para o inferno. Mas isto não é bíblico. Se nós formos ensinar assim,
nós vamos perceber que Deus não deu arrependimento a todos os homens. O que está em contraversos, o que diz a Bíblia, no livro de Atos. Atos 11, 18. Nós vamos ler e procurarmos entender se Deus realmente deu arrependimento a todos nós ou não, para que nós possamos se basear nesse tema de predestinação. Agora, diz assim, ao ouvir isto, eles pararam de interrogar a Pedro e louvaram a Deus, dizendo, então isso quer dizer que Deus deu a oportunidade até para os que não são judeus de mudar o seu comportamento e ter uma nova vida. A outra versão diz que mudar o seu comportamento é se arrepender. Agora perceba que Deus, ele deu arrependimento a todos nós. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Por que todos nós somos chamados ao arrependimento? Somos chamados ao arrependimento por um simples fato, que é que nós possamos nos arrepender e tenhamos a vida de santidade e tenhamos uma vida que nos garante a salvação. Este é o fato. Agora percebam comigo que Deus, ele quer que todos nós sejamos salvos. É por isso que a Bíblia, no Atos 11, 18, diz que Deus deu arrependimento a todos nós. Então, se Deus quisesse que algumas pessoas reinassem com ele e algumas issem para o inferno, Deus não daria arrependimento a todos os homens. Apenas ele daria arrependimento àquele povo específico. Mas isso nós vamos perceber quando nós formos analisar o Atos 11, 18, que diz que Deus deu arrependimento a todos nós. Agora, existe arrependimento para mim e para você? Claro que existe. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Deus fala dentro de nós por intermédio do Espírito Santo. E Deus nos faz arrepender por intermédio do Espírito Santo. Por que então Deus opera essa obra? Ou por que então o Espírito Santo opera esse trabalho? Ele opera esse trabalho e esta obra de modo que nós possamos nos arrepender e nos converter a Cristo. De modo que nós possamos ter a salvação. Simples assim. Então, aqueles que ensinam desta maneira, de que existe um povo específico e os 144 mil somente são esses que vão reinar no céu, isso não tem fundamento bíblico. E para nós podermos terminar, nós vamos entender qual é a condição para a salvação. É o que nós também devemos abordar aqui. Ok. O primeiro passo para a salvação é, vamos Atos 16, né? Atos 16, 30 a 31. Atos 16, 30 a 31. Nós vamos ler aqui, agora, diz assim, Atos 16, 30 a 31. Diz, depois, levando-os para fora, lhes disse, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Esta é uma pergunta em que nós devemos nos perguntar. Agora, já que não existe a predestinação, a Bíblia não fala disso e a Bíblia não afirma isso, agora eu devo me perguntar, o que eu posso fazer para eu ser salvo? Né? E aquele povo, a multidão, quando ouviu Pedro falar, aproximaram a Pedro e perguntaram a ele, o que nós devemos fazer para sermos salvos? E a resposta é, e ele lhes disse, 31, e lhes disseram, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Agora percebam que, para nós podermos termos a salvação, é necessário que nós possamos crer em quê? Em Jesus. A nossa crença, a nossa fé, o nosso caminhar com Deus, isso nos leva à salvação. Agora, o que nós devemos fazer é crer em Jesus. Se nós crermos em Jesus, de tal maneira, né? E de tal maneira que nós possamos obedecê-lo, nós estamos a um passo à salvação. Então, a condição da salvação é crer em Jesus. E acrescentando mais, vamos para João, o livro de João 3, no versos 36, para nós podermos entender mais este assunto. 1 de João 3, no versos 36, diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não obedece ao Filho nunca terá essa vida. A ira de Deus permanece sobre ele. Perceba que a Bíblia afirma e diz, aquele que crê no Filho, que é quem? Que é Jesus, esse terá a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho e não obedece o que o Filho manda, ali a ira de Deus se permanece nele. O que conclui que, quando nós não cremos em Jesus e quando nós não obedecermos nele, não estamos a um passo à salvação. A um passo à salvação é nos crer em Jesus e obedecer os seus
seus mandamentos, suas regras e os seus estatutos. Agora, para enfatizar mais, vamos ler o versos João 3 de novo, no versos 18, vamos perceber o seguinte. Quem acredita no Filho de Deus, não será condenado. Quem não acredita no Filho de Deus já foi condenado, porque não acredita no Filho único de Deus. Agora, quando nós acreditarmos em Jesus e mantermos a nossa fé nele, nós estamos a um passo à salvação. Quando nós não acreditamos e não andamos segundo as suas obras, segundo as suas leis, segundo o seu mandar, nós já fomos condenados. Nós já fomos condenados e já estamos perdidos. Né? Então, o que nos leva a entender é que a salvação vem por intermédio de Jesus. É preciso que eu creia em Jesus. É preciso que eu siga Jesus. É preciso que eu obedeça a Jesus. Aí a salvação entra. Então, esta é a condição da salvação. Agora, para você poder entender, eu vou dizer assim: vida ou morte, a escolha é sua. Porque Jesus também deu essa escolha aos seus discípulos. Queres confirmar comigo? Vamos para o livro de Marcos 8:34. Diz assim. Livro de Marcos, eu vou ler aqui, Marcos 8:34. Então, creio que você também possa ler comigo. Né? 8:34. Diz assim. A minha Bíblia, achei, diz assim. Depois de convocar a multidão e os seus discípulos, lhe disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Perceba que há uma condição, há um livre arbítrio e há uma livre escolha. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, perceba que não é obrigatório seguir a Jesus. Então, se você quer, irá segui-lo. Se você não quer, também não irá segui-lo. Porque há uma condição. Cristo não obriga ninguém a seguir. E Cristo não obriga ninguém a obedecer a sua lei. Apenas Ele manda para você obedecer de uma forma simples, prático e simpático. E Ele é honesto, amoroso e bondoso. E Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que nós estávamos aprendendo no Atos 11:18. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo é se arrepender dos seus pecados e renunciar aos seus pecados, confessar a Cristo e depois se converter e ali seguir a Cristo. Se está tomando a sua cruz, está a seguir a Cristo e se dedicar na vida cristã, seguir a Jesus da forma correta. Então, o que nós temos de fazer é simplesmente fazer a escolha, eu e você. Então, eu já fiz a minha escolha, eu tomei a decisão de seguir a Cristo. Espero também que você tome a sua decisão e siga também a Jesus. Então, eu quero deixar agora para você um convite que é: siga a Jesus enquanto ainda há tempo. Vai a Ele enquanto ainda há tempo. E para concluir, eu venho a concluir para você que a predestinação, como as pessoas ensinam, é uma fábula, é uma mentira, são mitos. A Bíblia não argumenta esse fato. E a Bíblia não afirma e a Bíblia não apoia essa ideia de predestinação. Porque Deus é amor. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Por que Deus iria escolher um povo específico? Por que Deus iria escolher um povo específico para o inferno? Por que Deus iria escolher pessoas para a salvação? Afinal de contas, por que Deus nos fez? Deus nos fez para sofrer? Não. Deus nos fez para que nós possamos contemplar, para que nós possamos viver uma vida de harmonia, de paz e segurança e de muito amor. Então Deus é amor. Deus não quer que nós nos percamos assim. Se fosse que Deus queria que nós pudéssemos nos perder assim, Cristo não viria, Cristo não ia sofrer. Cristo sofreu naquela cruz por mim e por você, para mostrar o seu amor e para mostrar o quão é importante você para Ele e o quão você é valioso aos olhos de Deus. Então você é uma joia rara diante de Deus. Então Deus não quer te perder nem por um minuto, nem por um segundo, nem por um dia sequer. Ele quer que você venha a ter o conhecimento da verdade e que você venha a se salvar. Então, meu querido, a escolha é sua. Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que nós temos de fazer agora
é de negarmos a nós mesmos e seguirmos a quem? Seguirmos a Jesus. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você possa comentar ali e deixe sua dúvida. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que da próxima eu venha com mais vídeos e mais detalhes, de modo que possa ajudar você a vida espiritual. Eu vou me despedir agora com um simples beijo e dou uma promessa de voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir e se assim Deus quiser. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Bye e até logo.